Querida igreja, boa noite. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos ainda orar mais uma vez ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por este culto, pelas músicas que podemos entoar a Ti, pelas músicas que ouvimos, que engrandecem e enaltecem o Teu nome. Te bendizemos e Te exaltamos. Pai, agora quando vamos meditar na Tua Palavra, fala conosco, que possamos ouvir a Tua voz e sermos edificados por Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoe o Teu povo, edifica, Pai, a Tua igreja. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está e me abençoe também, me use para a Tua glória. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa série de mensagens expositiva sobre o Sermão do Monte. Hoje vamos falar da bem-aventurança, mais uma bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos falar a uma só voz? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra pacificadores aqui, em inglês, nas versões em inglês, é peacemakers, fazedores da paz. Poderíamos traduzir bem por realizadores da paz. Queria falar nessa noite aos irmãos sobre a felicidade dos pacificadores. Os conflitos hoje e a resultante necessidade de pacificação, eles remontam e vão tão longe na história humana quanto Caim e Abel. Quando Caim matou Abel por intolerância religiosa e um sangue inocente foi derramado. Desde então, irmãos, tem havido conflitos entre tribos, nações, e na nossa época o ódio, a ira, a intolerância, os assassinatos, as guerras têm sido constantes. Alguns números para nós pensarmos. Após a Revolução Russa de 1917, nos 70 anos que se seguiram, os líderes marxistas massacraram 60 milhões de pessoas. Estas ameaçavam a elite do poder do Partido Comunista e as igrejas, os sacerdotes, todos eles foram dizimados. Os cristãos eram duramente perseguidos. Na Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, causou a morte de mais de 8 milhões de soldados e 6 milhões e meio de civis. A Segunda Guerra Mundial, quase 50 milhões de mortos, a maioria civis. E o total das guerras e o total das vítimas da Guerra do Vietnã, que ocorreu entre os anos de 1964 até 1975, apesar do número ser impreciso, mas oscila entre 1,5 milhão e 2 milhões de vietnamitas mortos entre civis e militares. Mais próximos de nós, desde o início da guerra na Síria, há mais de 17 anos, mais de 500 mil de pessoas morreram, incluindo 182 mil civis, segundo informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Recentemente, em 2001, no 11 de setembro, tivemos aquele ataque às 2 torres gêmeas, ali nos Estados Unidos, que matou quase 3 milhões de pessoas. Uma guerra devido à intolerância religiosa, fruto da ira e do ódio. Hoje, Estados Unidos e Israel estão em guerra contra o Irã, e isto em nome da paz. A Rússia em guerra com a Ucrânia, em nome do poder e do imperialismo.
A guerra na faixa de Gaza, inclemente, em 2 anos matou mais de 67 mil pessoas. Mas, apesar destes números e destes povos, destas nações, no nosso meio também nós vivemos em um país violento. As guerras urbanas em São Paulo e no Rio de Janeiro matam dezenas de pessoas por dia. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2024 foram 38.374 vítimas de homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte. Mais ou menos 107 pessoas morrem por dia no nosso país. Pessoas assassinadas, fruto da ira, do ódio e da intolerância. E hoje no mundo, mais de 4.800 cristãos estão sendo mortos por causa da sua fé. Isso entre outubro de 2024 e setembro de 2025, segundo o relatório da ONG Portas Abertas. Mais de 388 milhões de cristãos vivem em áreas de alta perseguição, como na África subsaariana, concentrando ali a maioria das mortes. A Nigéria, por exemplo, é um dos locais mais perigosos, com relatos de milhares de mortes anuais. Amados irmãos, esses números impressionam. A perseguição religiosa contra os cristãos tem aumentado. Nós temos um cristão sofrendo em cada 7 cristãos. De cada 7 cristãos, nós temos um cristão sofrendo algum tipo de perseguição, violência ou discriminação no mundo. Tanta guerra, rumores de guerra, tanta falta de paz, tanta falta de amor, muita intolerância, muito ódio, muita ira. Um repórter inglês afirmou que nos últimos 50 anos foram presas milhares de pessoas que defendiam a paz. E muitas dessas pessoas sofreram privações, foram mutiladas e até morreram por uma causa justa. Mas nunca nos últimos 100 anos prendemos, julgamos ou condenamos sequer um único defensor da guerra. Estas palavras mostram como a nossa sociedade está doente e carente do príncipe da paz, o nosso pacificador. John Foster Dulles, ele foi um político americano, secretário de Estado dos Estados Unidos, na década de 50. E por várias vezes ele participou na elaboração de vários tratados internacionais de paz. Ele foi uma das figuras de destaque durante o período da Guerra Fria. E vejam o que ele afirmou. Ele disse: nosso mundo jamais terá paz duradoura enquanto reservarmos para a guerra as nossas qualidades humanas mais refinadas. A paz, não menos que a guerra, requer idealismo, sacrifício próprio e uma fé justa e dinâmica. Fecha aspas. O problema, irmãos, é que nós não queremos nos sacrificar em nome da paz. Thomas Kempis, no seu famoso livro A Imitação de Cristo, ele nos diz que todos desejam a paz, porém poucos desejam as coisas que resultam da paz. Fecha aspas. Promover a paz, fazer a paz, ser um pacificador, exige de nós um preço alto. O pastor, editor e autor de mais de 35 livros, pastor John Drescher, ele escreveu um livrinho maravilhoso. O título do livro é Paz.
Nesse livro ele fala sobre a paz. E ele afirma: todos querem a paz. É o preço da paz que não estamos preparados para pagar. O preço da paz é a cruz. As pessoas vão carregar armas de fogo até aprender a carregar a cruz. O tema da paz domina toda a Bíblia. Ela começa com a paz lá no Jardim do Éden e termina com a paz lá na eternidade. O curso da história poderia ser traçado com base no tema da paz. Havia paz na terra antes da queda. Quando o homem pecou, a paz foi interrompida. E na cruz, a paz tornou-se realidade novamente. Louvado seja Deus por isso. Cristo tornou a nossa paz. Ele se fez a nossa paz. Hoje pode haver paz nos corações daqueles que conhecem a Cristo. No futuro, Jesus voltará e o seu título será Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Ele estabelecerá um reino de paz que conduzirá a uma era eterna de paz. A Bíblia menciona a paz muitas vezes. Deus, ele se preocupa profundamente com ela. Na verdade, ele é chamado no Antigo Testamento de o Deus da paz. O Deus da paz. Não a paz verdadeira agora. Embora a queda dos anjos e dos homens tenha trazido desobediência e oposição a Deus, poucos querem se sacrificar em nome da paz. A paz só é possível quando todas as partes a desejam de um acordo com um padrão mútuo. No Sermão do Monte, voltando para o nosso texto que acabamos de ler, Jesus nos fala que os regenerados, os nascidos de novo, os filhos e filhas de Deus, devem ser pacificadores, realizadores da paz, promotores da paz. O texto que nós lemos nos diz: bem-aventurados, felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus chamou os cristãos para restaurar a paz, que foi perdida por causa do pecado. Os pacificadores de Deus alcançarão mais do que os vencedores do Prêmio Nobel da Paz, porque a paz que oferecem é eterna, é uma paz verdadeira e duradoura. Mateus 5,9 se refere a um grupo singular de discípulos, de cristãos, um grupo de pacificadores. O nosso Senhor, ele não estava se referindo a políticos, estadistas, diplomatas, árbitros, reis, presidentes ou ganhadores do Prêmio Nobel. Tampouco estava se referindo a organizações como a Liga das Nações ou Nações Unidas ou um conselho de igrejas. Os pacificadores mundanos, eles têm um histórico lamentável de fracassos, mas os pacificadores de Deus são diferentes. Os pacificadores de Deus não ganham um prêmio Nobel da Paz, mas eles serão chamados filhos e filhas de Deus. Por outro lado, os que não são chamados filhos e filhas de Deus são incapazes de trazer a paz. As nações ou grupos políticos, as organizações e os lares deste mundo, muitos, se não a maioria, não experimentam a paz que só Jesus pode dar. Não há paz real em lugar nenhum, porque não há paz no coração dos homens. Alguém lá em Washington, a capital dos Estados Unidos, disse que tem tantos monumentos à paz porque eles constroem cada um depois de uma guerra. Tratados de paz têm um histórico de serem quebrados. Disse que a paz
é aquele breve e glorioso momento na história em que todos param para recarregar as suas energias. Vimos que após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas foram criadas para promover a paz mundial. Mas desde a sua criação, em 1945, não houve um único dia de paz global na Terra. O mundo, irmãos, tem sido continuamente assolado por uma convulsão após a outra. E o objetivo das Nações Unidas é que as gerações futuras estejam livres do flagelo da guerra. Mas isso se provou uma utopia. Alguns historiadores dizem que os Estados Unidos da América, considerado um país protestante, tiveram apenas 2 gerações de paz, mas observem, uma entre 1815 a 1846 e a segunda de 1865 a 1898. E esses 2 períodos foram banhados pelo sangue dos indígenas. Isso feito por um país protestante, com um número gritante de escravos, senhores crentes, batistas, principalmente. Nunca se conheceu verdadeiramente uma geração de paz na história da América do Norte. A humanidade é incapaz de paz. Todos os relacionamentos são frágeis. A família está se desintegrando e os nossos sistemas educacionais estão em colapso. As pessoas participam de marchas, ocupações, comícios, protestos e manifestações sem fim. Tudo porque o homem não tem paz interior. E o mundo em que o homem vive é uma projeção de si mesmo. Está repleto de caos. Nunca, irmãos, precisamos tanto da paz quanto nos nossos dias, quanto no nosso tempo. E Mateus 5,9 afirma que por meio de Cristo, Deus abençoará aqueles que são verdadeiros pacificadores. A proposta dos Estados Unidos e de Israel, como temos visto nos últimos dias, é uma proposta de poder e de violência. A proposta de Jesus é a proposta de amor. Jesus poderia ter escolhido o poder, mas Jesus escolheu o amor. O projeto político de Jesus é o projeto do servo, é o projeto do humilde, do manso, daqueles que choram, dos que são misericordiosos. O projeto de Jesus é o projeto da não violência, é o projeto da paz. Jesus é o pacificador por excelência. Esse deveria ser o nosso projeto, o projeto de Jesus. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os pacificadores. Bem-aventurados os que amam. Bem-aventurados aqueles cujo projeto de vida é um projeto de paz e amor. Martyn Lloyd-Jones, Dr. Martyn Lloyd-Jones, escreveu um livro maravilhoso sobre o Sermão do Monte. Quem não leu, leia, você vai ser muito edificado. Martyn Lloyd-Jones, ao falar dessa bem-aventurança, ele nos reporta a Efésios capítulo 2, quando Paulo fala que Jesus é a nossa paz. Eu queria ler esse texto com vocês, Efésios 2, versos 11 a 18. Se você puder abrir a sua Bíblia e ser projetado também, ali está. Provérbios 2, 11 a 18 nos diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados
pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Nesse texto, a palavra paz aparece 4 vezes. A palavra inimizade aparece 2 vezes. E a palavra reconciliação aparece 1 vez. O que esse texto está nos dizendo? Que Jesus é a nossa paz. Jesus é aquele que vence a inimizade e realiza a reconciliação. Jesus é a nossa paz e Ele é o realizador da paz. Ele é o pacificador. Paz não é ausência de sofrimento e dor. Paz é um relacionamento correto com Deus. Paz é uma pessoa, é Jesus, Ele é a nossa paz. Eu me encontro em paz quando estou em um relacionamento correto com Cristo. Esse é o sentido hebraico da palavra shalom. Paz com Deus, paz comigo, paz com o outro. O shalom é um estado de vida plena. O teólogo judeu David Stern, ele nos fala que shalom significa tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, plenitude e integridade. Isso é o shalom. O que a igreja precisa é do shalom de Deus. O que o mundo precisa é do shalom de Deus. Jesus era impressionante. Quando ele curou aquela mulher com fluxo de sangue, ele então disse a ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Jesus é o príncipe da paz. Vai-te em paz, shalom, vida plena. A paz é um dom de Jesus. João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Querida igreja, só Jesus pode nos dar a paz. Só Jesus pode dar paz ao seu lar. Só Jesus pode dar paz no seu trabalho. Só Jesus pode dar paz nos nossos relacionamentos dentro da igreja. E a paz é uma paz interior que é possível quando o Espírito de Cristo reina dentre nós. A paz é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. A paz é um fruto do Espírito. Quem tem paz é alguém maduro, é alguém que já cresceu, é alguém que dá fruto. Isaías 9 fala que Jesus é o príncipe da paz. Só que para a maior parte desse mundo, Jesus ainda é um estranho como príncipe da paz. Para Donald Trump, para Netanyahu, Jesus, o príncipe da paz, ainda é um estranho. Ainda é um estranho. Lucas 1,79, Zacarias profetizou acerca de Cristo, dizendo que Cristo foi enviado para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Paulo vai nos dizer nesse texto de Efésios que Jesus trouxe paz por meio da cruz. A cruz nos colocou novamente em uma posição correta em relação a Deus. Nos trouxe paz com o Pai, nos trouxe paz com Deus, porque nós antes éramos inimigos de Deus,
e nós então fomos salvos da ira de Deus. Romanos 5:1 nos fala sobre isso. Quando fala-nos sobre a justificação pela fé, Romanos 5:1 nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz nós temos em Cristo, por meio de Cristo. Mas eu digo aos irmãos e irmãs, a inimizade mais fundamental que existe no mundo é esta inimizade entre Deus e os seres humanos. Por isso o mundo está em ebulição, como se diz em português, em pé de guerra. A reconciliação entre o homem e Deus é a principal reconciliação que o homem precisa ter para experimentar a verdadeira paz. Nunca vamos experimentar a verdadeira paz a partir de uma lista de leis, a partir de uma lista de mandamentos. Nunca vamos experimentar a paz a partir de ideologias políticas, de esquerda ou de direita. Nunca vamos experimentar a paz a partir de credos, mas a paz virá quando nós nos voltarmos para Cristo, o príncipe da paz. Antes de Paulo encontrar a Cristo, ele era um homem difícil de se conviver. Ele era um bom guardião da fé. Conhecia o Antigo Testamento, conhecia a palavra de Deus, mas ele não conseguia se relacionar bem com quem divergisse dele. Mas se estamos com Cristo e em paz, essa paz transcende as nossas diferenças e nos faz viver em harmonia. Reconciliação, viver em harmonia. A palavra paz, shalom, descreve a perfeição dos nossos relacionamentos. E é a palavra da amizade humana, o relacionamento certo entre uma pessoa e outra. É a palavra do relacionamento certo entre uma nação e outra. É a palavra do relacionamento certo entre o homem e Deus. Para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento a palavra paz aparece 88 vezes. Por isso os teólogos gostam de falar que o Novo Testamento é um livro da paz. E em sua maior parte, Paulo, ele faz uso dessa palavra, dando a ela um sentido de relações pacíficas, novamente estabelecidas entre Deus e o homem por meio de Cristo Jesus, e a paz entre uma pessoa e outra. Mas indo para o final da nossa meditação, essa bem-aventurança, como as outras, também tem uma promessa. E a promessa que nós temos aqui nesse texto é que, se formos promotores da paz, realizadores da paz, seremos chamados filhos e filhas de Deus. Isso nos lembra o texto de João 1:12, vejam aí na projeção, nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Um dom, uma graça que nós não merecíamos. O pacificador é o Filho de Deus, portanto, ele se assemelha a Deus. O pacificador, ele é parecido com quem Deus é, com o seu Pai. Por que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Porque ele tem a cara do Pai. Quando ele exerce a função de um pacificador, ele está se parecendo com Deus. Por isso ele pode ser chamado de filho de Deus. Mas quando há os embates, as brigas, a ira, o ódio, ele não se parece com Deus. Quando o nosso projeto político é um projeto de violência, de intolerância, isso não parece com quem Deus é. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é paz, Deus é conciliador, Deus é amigo, Deus é generoso. E assim, irmãos, da mesma forma, nós devemos ser, pois somos filhos de Deus.
Hebreus 13:20. Hebreus 13:20 fala que Deus é o Deus da paz. Assim como seus filhos, devemos ser também pacificadores. Jesus é o Filho de Deus. Ele foi intitulado Príncipe da Paz. Nós devemos, portanto, sermos parecidos com Jesus. Ser um autêntico Filho de Deus, assim como Jesus, é ser um pacificador, um realizador da paz. Todas as bem-aventuranças apontam para Cristo. Quem Cristo é? Cristo é o humilde, Cristo é o que chora, Cristo é o pacificador, Cristo é o misericordioso. Todas as bem-aventuranças apontam para Cristo. E esta aqui, irmãos, também, ser feliz é ser parecido com Cristo. Ser feliz, bem-aventurado, é ser chamado Filho de Deus, porque é um pacificador. E por isso ele se parece com quem Deus é. Ele é um pacificador. E o seu Filho, que é o retrato exato do Pai, ele é o pacificador por excelência. Quero concluir com alguns desafios para nós. Concluo citando um livro maravilhoso do Ken Sande. O título do livro é O Pacificador. Um livro maravilhoso. Dentre aquilo que ele fala, ele nos diz que os pacificadores são pessoas que inspiram graça. Os pacificadores são pessoas que inspiram graça. Romanos 12:18 nos diz, pode colocar na tela Romanos 12:18? Nos diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Você pode falar isso comigo? Vamos só vós, vamos igrejas falar? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso é uma graça de Deus, irmãos. É ter paz com todos os homens. É ter paz com Lula, é ter paz com Bolsonaro, é ter paz com Donald Trump, é ter paz com Netanyahu, é ter paz com os nossos inimigos, é ter paz com quem pensa diferente de nós, é ter paz com aquele cujo time é um time diferente daquele que eu torço. Essa bem-aventurança nos constrange a termos paz com todos, é o que o texto está nos dizendo. Paz com Deus, paz com os nossos irmãos, paz com nossos amigos, inimigos, paz entre marido e mulher, paz entre pais e filhos, enfim, a paz com todos. Mas a paz de Deus não é paz a qualquer preço. Jesus fez a paz conosco por um preço imenso, o preço do sangue, que era a vida do Filho unigênito de Deus. E nós também, igreja, em menor escala, devemos seguir o nosso Mestre. Vamos descobrir que fazer a paz é um empreendimento custoso. Nós não devemos pensar na paz como paz barata, pois a verdadeira paz é um tesouro muito caro. Jesus pagou um preço alto pela nossa paz. Ele foi o pacificador por excelência. Portanto, ser um pacificador é ser parecido com Jesus. E como cristãos, nós temos de ser especialistas em reconciliação. Na igreja não deve ter um irmão brigado com o outro. Na igreja, todos nós devemos ter relacionamentos maravilhosos que refletem a glória de Deus, que reflete quem eu sou enquanto filho de Deus. A igreja deve ser constituída de pessoas que realizam a paz, paz entre os irmãos, pacificadores, fazedores da paz, peacemakers. Nós temos, irmãos, de ser realizadores da paz, ao ponto do mundo se maravilhar com a nossa intermediação. A nossa vocação é para o ministério da reconciliação e amor. Paz e amor não é simplesmente um slogan dos hippies. Paz e amor
é aquilo que marca a vida de um cristão. O teste de nosso amor e paz não está nos nossos discursos, mas em nosso comportamento diante de pessoas específicas com quem falamos, andamos e trabalhamos. Somos chamados a seguirmos o exemplo de Cristo que nos perdoou e nos amou. Concluo finalmente dizendo: nosso mundo está em guerra. Rio e São Paulo estão afundados na violência. Estados Unidos, Israel, Irã, Nigéria, Rio de Janeiro, São Paulo e outros. Irmãos, eles precisam do príncipe da paz. Não é uma política que vai mudar a situação do Rio de Janeiro, nem a situação de São Paulo. É Jesus. O que essas pessoas precisam é de Jesus. Quando a Rússia, antes da Revolução de 1917, a União Soviética, a antiga União Soviética, a União Soviética era um país cristão. Grandes teólogos, grandes escritores cristãos. Alexander Solzhenitsyn, um russo, prêmio Nobel de literatura, Alexander Solzhenitsyn disse: aquilo que a Rússia se transformou, isso é devido à falta de Deus na vida das pessoas. Alexander Solzhenitsyn disse: eles tiraram Deus das suas vidas. Daí a perseguição religiosa, as igrejas sendo depredadas, os sacerdotes sendo perseguidos. A polarização política tem dividido não só partidos, mas a polarização política no nosso Brasil, na nossa Brasília, na nossa igreja, tem dividido irmãos, tem dividido famílias, tem dividido maridos e esposas. A pacificação tem estado refém da política. Nós precisamos de paz, de reconciliação. Se sentimos falta de paz em nossa vida, saiba, Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz, por isso hoje temos paz. Nosso mundo precisa do príncipe da paz. Nós precisamos da paz que só Jesus pode dar. Quero convidar a igreja, vamos terminar com esse versículo, para lermos juntos o Salmo 34, 14. Vai ser projetado aqui para a gente, Salmo 34, 14. Vamos ler a uma só voz? Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Procure a paz, meu irmão, minha irmã, e empenha-te em alcançá-la. Que Jesus nos encha da sua paz, que Jesus nos encha do seu shalom. E eu desejo a toda a igreja, nesta noite, o shalom de Deus, a paz que só Cristo pode dar. Amém, queridos.